Olá pessoal, tudo bem? Sua empresa está devendo para o Estado, digo, o governo, seja municipal, estadual ou federal? Esse débito fiscal ele já foi inscrito na dívida ativa? Se sim, saiba que muitos órgãos do governo estão protestando essas dívidas. Recentemente um cliente me procurou com uma carta de protesto de um débito fiscal de uma antiga empresa dele que já nem funciona mais. A propósito, se você tem uma empresa que está sem operação, mas você não encerrou regularmente ela, eu vou deixar um vídeo aqui em cima e também na descrição desse vídeo, onde eu falo um pouco dos riscos de você não baixar o CNPJ da sua empresa. Bom, voltando ao assunto, aquele cliente que me procurou apresentando a carta, ele inicialmente achou que era falso, era um golpe. Porque realmente não é comum, mas eu tenho visto cada vez mais os órgãos públicos protestarem os seus devedores. Mas afinal, há alguma ilegalidade no protesto de uma dívida fiscal? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu me chamo Adelmo Schunti Jr. e este é o seu canal Advogado Consultor. Antes da gente entrar no tema em si, deixa eu te pedir para você se inscrever no canal, me seguir no Instagram, deixar o seu like, os seus comentários e compartilhar essa matéria com outras pessoas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, deixa eu te esclarecer que o protesto de uma dívida fiscal não é ilegal. Na verdade, é legítimo tal como qualquer outro protesto de um credor contra o seu devedor. Inclusive, na própria lei que regulamenta os protestos, diz que estão sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa de qualquer ente federado, seja o governo federal, municipal ou estadual. O protesto de uma dívida ativa é um ato formal que tem como objetivo demonstrar que existe uma inadimplência de uma determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, por ausência de pagamento de algum tipo de tributo ou multa. O que acontece é que alguns governos estaduais e municipais, principalmente, passaram a cobrar os seus devedores de forma mais incisiva após os efeitos da pandemia, mediante o protesto. O nível de endividamento do brasileiro, seja pessoal ou empresarial, aumentou de forma assustadora e por razões óbvias, por conta do isolamento social, do fechamento do comércio, das restrições das atividades empresariais, entre outros. Bom, o empresário está lutando para manter o seu negócio em funcionamento e manter os seus empregos. E ainda se vê com uma restrição de protestos que geram efeitos não apenas perante os órgãos públicos, mas principalmente nas suas relações comerciais, porque precisa do nome limpo, por exemplo, para fazer compra com seus fornecedores. Quem é empresário sabe que uma negativação a um protesto pode significar um impedimento na aquisição daquela matéria-prima essencial para o seu negócio. Com base nisso, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, ano passado entrou com uma medida liminar contra o governo do Estado de São Paulo, pedindo a suspensão dos protestos das certidões de dívida ativa dos empresários durante o período estabelecido de calamidade pública pelo coronavírus. Novamente por razões óbvias, a retração do mercado fez com que diminuísse demais o faturamento das empresas, impossibilitando que elas honrassem com as suas obrigações tributárias. E a decisão judicial concedeu a liminar em favor da Fiesp, proibindo com que o Estado de São Paulo viesse a protestar as certidões de dívida ativa sob o argumento de que a recessão econômica advinda da pandemia seria a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Outro argumento interessante foi que a obtenção de empréstimo pelos empresários seria muito importante para a retomada da economia. E as medidas restritivas, como por exemplo o protesto, teriam um efeito perverso diante disso, especificamente no caso da inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes do Estado, ou mesmo a impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Anos antes já teve outra decisão judicial com base em outro argumento que impedia com que o Estado realizasse o protesto de dívida ativa. Eram os casos em que os estados tivessem outros meios de obtenção do seu crédito fiscal, como por exemplo, uma ação judicial de execução fiscal. Portanto, se você possui um débito fiscal e ele já foi inscrito em dívida ativa, se você vier a ser protestado, saiba que existem meios de impedir com que o protesto seja realizado ou que ele permaneça ativo. Se você está nessa situação, procure um profissional para te orientar melhor. Obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo e nos vemos no próximo.